plano, com as nossas reuniões virtuais, fazendo um crossfire sobre a dupla mobilidade. Temos a honra de receber aqui o Dr. Fábio De Vito, que vai falar a favor da dupla mobilidade. Ele é membro do grupo de quadril, professor doutor do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e chefe da ortopedia e traumatologia da faculdade. O Tiago Busato vai falar alguns argumentos contra, e ele é membro da SEC, da SBQ e membro do CRIAR, em Curitiba. Então, eu convido inicialmente o Dr. Fábio De Vito para falar a favor da dupla mobilidade. Obrigado, Cláudio. Obrigado a toda a diretoria da SBQ, em especial a diretoria científica, pelo convite. É sempre um prazer muito grande poder participar e colaborar um pouco com esses eventos que eu acho que engrandece cada vez mais. E agora que estamos voltando a uma fase crítica das nossas vidas, só temos isso realmente para a gente poder nos ajudar e poder rever os amigos e principalmente partilhar experiências. Eu vou começar só aqui compartilhando a minha tela. Vamos ver se tudo ok. Tudo ok por aí? Dá para ver? Tranquilo? Compartilhou? Beleza. Aqui só as duas instituições a qual eu pertenço, o Hospital de Base da FAMérica, somos do grupo do quadril, mais antigamente, e recentemente, há pouco tempo, há 4 anos, praticamente eu assumi a chefia do Serviço de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Catanduva também. Nós vamos comentar um pouco, o tema que me pediram para a gente poder debater seria falar um pouco sobre a dupla mobilidade, o que seria essa dupla mobilidade. E aqui eu vou comentar um pouco, então, sobre o histórico dela, sobre algumas coisas sobre a biomecânica, sobre as indicações da dupla mobilidade, sobre os resultados dela atuais e principalmente sobre as complicações e a expectativa futura que se tem hoje sobre a dupla mobilidade. Então, a dupla mobilidade ela foi descrita por Bousquet na França em 1976. Essa foi quando ele idealizou realmente a dupla mobilidade, e ela consiste, então, de uma taça acetabular colocada sob press fit, polida por dentro, em que você coloca uma cabeça de polietileno maior, e dentro dessa cabeça de polietileno você vai uma outra cabeça menor, fazendo, então, com que haja 2 mobilidades entre a cabeça maior e a taça acetabular, e a cabeça menor e o polietileno. Isso teria o intuito de você ter um menor desgaste nessa região. Esse é o vídeo que eu estou tentando passar, mas provavelmente não vai conseguir, nós já testamos anteriormente, era para mostrar como é que ela se encaixa. Está rodando normal agora, Fábio, passou. Vamos ver se ela roda aqui novamente. Tiago, você me dá um alô. Está rodando? Tá, agora deu certo. Ela precisa realmente de uma precisão. Você, como ela é colocada, na maioria das vezes, sob press fit, você precisa fresar isso bem, precisa ter uma perfeição na sua fresa, porque a partir do momento que você impacta ela, não tem como você mexer. Então, se você colocar ela mal posicionada, provavelmente dali vai ser muito difícil você tirar. Então, esse é um dado técnico importante na hora que você vai realizar a dupla mobilidade, porque ela não tem parafusos, e aí fica difícil depois, através do engate dela, você conseguir tirar. A cabeça pequena é colocada sob pressão, porque o polietileno ele tem uma constrição na sua borda, então ela entra sob pressão. Então, isso tem um instrumental especial para se colocar sob pressão. A gente vai lembrar, antigamente, o pessoal colocava as cabeças das bipolares, eram colocadas também um pouco sob pressão. E aí, a partir do momento que você faz a redução, você reduz, e essas 2 cabeças elas vão realizar o movimento dentro dessa taça acetabular. Esse é o tipo de movimento. O que nós ganhamos com isso? Na verdade, nós ganhamos um aumento da mobilidade. Então, se notarmos entre esse diagrama A e o C, a gente vai ver quando você tem o polietileno estático ou uma cerâmica estática, você tem uma certa amplitude de movimento, e a partir do momento que o colo bate nessa borda, você não tem mais movimento, aí ela vai luxar. Quando você tem esse polietileno, ele escurça sobre a taça acetabular, nós ganhamos muito em amplitude de movimento.
Em casos extremos, por exemplo, como notamos aqui à nossa direita, você consegue praticamente 180 graus de amplitude de movimento, você, mesmo forçando, o polietileno ainda protege um pouco a tua luxação. Então, esse é um dado importante e o que nos faz ainda proteger ainda mais. É assim que ela funciona. Aqui, é só para ter uma noção, em vivo, a gente tem um trial, você faz um teste, tem como testar. Ô, Fábio, não está tendo progressão do slide, não. Não está passando? Não. Está parado? Aqui também? Não tem problema. Aqui era só para mostrar a amplitude de movimento. Está indo aí, ó? A gente está vendo a imagem da redução da cabeça. Não sei onde é que parou para você. Tá, não. Eu estou mais na frente, na cirurgia. Mudou? Não mudou. Vou passar para a próxima, porque essa era só para mostrar uma amplitude intraoperatória muito aumentada. Agora sim, mudou, Thiago? Não mudou, Fábio. Talvez tenha que encerrar a apresentação e abrir de novo. Vamos ver se dá certo. Vamos tentar fazer isso aí. Sair do modo de apresentação e entrar de novo. E aí? Agora sim? Ainda está escuro para a gente aqui. Vou tentar de novo. A gente está vendo sua tela escura ainda aqui, Fábio. Aí que eu vou tentar interromper o compartilhamento. Deixa lá. Deixa eu ver se vai aqui agora. Vou tentar de novo. E aí? Foi agora, Thiago? Ainda está escura a sua tela para a gente, não está aparecendo imagem nenhuma. Nada. Nada. Está se iniciando, né? Vamos tentar. Só se eu sair total, né? Deixa eu fazer o seguinte. Mobilidade e indicações. Isso. Então, vamos pular para cá. As indicações. Então, as indicações praticamente da dupla mobilidade, elas estavam restritas assim a pacientes com fratura de colo femoral, que você precisa de uma amplitude de movimento maior, porque esses pacientes realmente não têm aquela restrição do paciente da artrose, então o índice de luxação é maior. Nos casos de revisões, porque você faz também uma liberação de partes moles grande, e aí você tem um índice de luxação maior. E pacientes com deficiência neurológica e cognitiva. Essas são as três principais, seria o grupo de riscos, o grupo padrão para indicação da dupla mobilidade. Né? Esse artigo é um artigo de Olivier Gouin, um artigo um pouco mais antigo, 2009, em que ele analisa 54 casos com follow-up médio de 4 anos, em que eles falam somente de uma luxação. Esse é um artigo mais antigo. Aqui é um artigo 2013 que demonstra um baixo índice de luxação, né,
na dupla mobilidade em próteses primárias. Isso foi um follow-up médio de 7 anos, em que foram vistos praticamente 2.480 casos, com índice de luxação de 0,88%. E aqui notem, né, 15 casos de luxação intra-articular, ou seja, a luxação da cabeça do polietileno com a articulação, com o metal back, e 7 só intraprotética. E aqui um índice de osteólise em torno de 6%. Esse é um artigo um pouco mais recente, 2019, né, que vê um follow-up de 10 a 16 anos, então a gente tem aí um follow-up mínimo de 10 anos, de 310 casos no total, mas que tinham esse follow-up somente 184 casos. Nessa série do pessoal de Romain Gaillard, do pessoal de Lyon, da França, eles não tiveram nesse follow-up nenhuma luxação, nenhuma soltura. Então, quais seriam as complicações? Tudo parece, você vai ter uma amplitude muito boa. Todo mundo hoje deseja pôr uma prótese e ter uma amplitude praticamente normal, sem a principal complicação, que seria a luxação. E aí nós temos 2 tipos de luxação, que é a intra-articular, em que o polietileno luxa da taça acetabular, ou a intraprotética, né? E aí nós vamos ver a seguir. Esse é um caso de uma fratura de colo de fêmur. Então, nós idealizamos a realização de uma dupla mobilidade. Essa é uma prótese dupla mobilidade, no entanto, ela é parafusada. Mas essa paciente, logo com 15 dias de pós-operatório, ela teve uma luxação, né? Posteriormente, foi reduzida aqui com 2 anos e não teve mais a luxação. No entanto, é uma paciente que tem um déficit cognitivo importante, é uma paciente um pouco mais senil, em que ela foi ao banheiro e, mesmo sentada no vaso sanitário, o rolo de papel higiênico caiu e ela ainda tentou pegar e sair correndo atrás dele. Aí são movimentos, às vezes, exacerbados, né? Que pode acontecer, eventualmente, uma luxação, principalmente nessa fase inicial, dos primeiros 15 dias. E aí vem uma pergunta, né? Será que a dupla mobilidade ela pode prevenir a luxação em todas as situações? Esse artigo mostra, principalmente nos casos de revisão, ela vai realmente reduzir esse índice de luxação? E nesse estudo de 994 casos, com follow-up médio de 7,3 anos, ele diz exatamente que não. Quer dizer, se você tiver um mau posicionamento da dupla mobilidade, você não vai conseguir diminuir o risco de luxação, ela vai luxar. Porque o fato dela ter uma amplitude maior não quer dizer que ela vai sanar ou ela vai mascarar um mau posicionamento. Então, a perícia, a perspicácia do próprio cirurgião é muito importante. Então, se o cirurgião posicionar mal, ele vai ter complicações de luxação, sim, né? O outro problema que a gente tinha era o desgaste do polietileno. Esse polietileno ele gastava e aí sim a gente tinha as luxações intraprotéticas. E se você também tiver uma deficiência do mecanismo abdutor, você também vai ter problemas de luxação. Ela não vai evitar a luxação em casos de você ter uma deficiência do mecanismo abdutor. Como em situações como essa que a gente olha à direita, se você não fizer uma cerclagem, reduzir o trocânter, o glúteo médio, fizer uma sutura, você vai ter problema. Então, qual seria a situação para isso? Teríamos alguma outra opção para tratamento nessas situações? Uma das opções, provavelmente, a prótese constricta. Esses pacientes que têm essa instabilidade, são pacientes desse grupo de risco, seria uma possibilidade, né? O que, a nosso ver, muitas vezes é muito temerível. Por quê? Em algumas situações acaba acontecendo isso. Se a paciente, muitas vezes a prótese ela não luxa, esse paciente continua fazendo movimentos muito amplos, ou às vezes movimentos extremos realmente, ele leva a uma fratura. Se ela não luxa, ela quebra o fêmur, né? E é isso que a gente vê de frequência na nossa prática, na nossa série das próteses constrictas. E isso vem colaborar com a literatura. Esse artigo 2020 prova, nessa comparação entre próteses acetábulos constrictos com a dupla mobilidade, nessa revisão de literatura do pessoal da Bélgica, eles avaliaram 15 referências sobre constrictas em 1.924 casos, com follow-up médio de 19 a 120 meses, com uma taxa de luxação da constricta em 11%. Quer dizer, a constricta, mesmo a médio prazo, ela luxa em 11%. E dessas 31 referências hoje publicadas sobre a dupla mobilidade, totalizando 3.693 casos, o índice de luxação era em torno de 2,6%, mais um índice de luxação intraprotética de 0,6%. Ou seja, a literatura mostra claramente que ainda versus uma constricta, ainda o índice de luxação ainda é menor.
né? Esse é um exemplo de uma paciente que tinha uma fratura de acetábulo, evoluiu com uma necrose da cabeça, nós fizemos uma prótese, ela sempre fazia amplitudes exageradas, é uma paciente relativamente jovem, nesse caso foi feita uma prótese cerâmica, ela começou a luxar, e aí nós resolvemos então colocar uma constricta, porque realmente ela fazia movimentos amplos e não seguia as recomendações. E aí, realmente, resolveu o problema. Essa é uma outra paciente que nós tivemos alguns casos, também de casos de amplitude de movimento muito exagerada. Essa paciente ela gostava de dançar, de fazer atividades maiores, e isso acabou levando a uma luxação, e aí nós fizemos uma revisão pela constricta, resolvendo, então, pelo menos parcialmente até agora, no momento, a situação dela. Então, nós comentamos sobre a luxação, tanto intraarticular como a intraprotética, e aí vem um outro problema. Vocês notem que eu comentei de um artigo sobre a parte de osteólise, que seria outra complicação da dupla mobilidade. Isso estaria relacionado ao desgaste do polietileno. Então, esse polietileno usado antigamente era um polietileno comum, né? Não era um polietileno crosslink. E ele tinha um desgaste maior, isso levava a osteólise e levava também à luxação intraprotética, né? Esse trabalho, agora também de 2019, ele fez alguns conceitos atuais sobre a dupla mobilidade em prótese primária, e eles colocam claramente que nessa avaliação da literatura, essas modificações dessa nova geração que saiu agora da dupla mobilidade, com um polietileno high crosslink, as mudanças do colo para o femoral cilíndrico, eles eliminaram a chance de ter uma luxação intraprotética. E os resultados nesse grupo de risco de fratura de colo, de revisão e pacientes de instabilidade, são resultados muito promissores. Eles têm realmente um baixo custo relacionado à sua alta utilidade. Quer dizer, você consegue um resultado muito bom de amplitude, de movimento, associado ao custo dele. E hoje seria o gold standard para o tratamento desses pacientes de grupo de risco. Esse é um trabalho americano, pessoal de Nova York, que eles avaliam 142 casos no follow-up médio de 5,7 anos, sem nenhuma luxação, e sem osteólise e sem desgaste. Notem que, por que aqui nós temos um follow-up pequeno americano? Porque o FDA só liberou a dupla mobilidade a partir de 2009, se não me engano. Então, os trabalhos americanos, eles só vão ter ainda um follow-up máximo de 10, 12 anos, eles não têm mais que isso. E essa alteração feita na copa acetabular, aumentando ainda mais a amplitude de movimento, veio a trazer grandes benefícios. E aí vem uma pergunta. Então, com todas essas mudanças, com a melhora do polietileno, com a cabeça de cerâmica, com a promessa de uma melhora maior de durabilidade, se você tem uma prótese que praticamente a luxação chega a 0,6, 0,8 ou praticamente nada, por que não utilizar em quase todo mundo, né? Essa é a grande pergunta. E esse artigo vem mostrar exatamente isso. Com essa nova geração, com as mudanças adotadas, com o polietileno, com a cabeça de cerâmica, essa é a grande promessa do futuro. Quer dizer, ainda falta um follow-up grande para que a gente possa realmente ter uma comprovação. Mas a promessa é muito grande. É mais ou menos como essa visão, né? Aqui a gente vê que numa situação dessa, em que você vê grandes vinhedos numa vista dessa, é impossível você não ter boa safra. E é isso que a gente imagina com a dupla mobilidade. Muito obrigado. Pessoal, só antes que Tiago inicie aí seu Crossfire, eu queria pedir para que vocês, quem puder, vá respondendo as perguntas aí do Telegram, ok? Se tiver alguma pergunta, faz no QIA, que no final a gente vai discutir sobre isso, ok? Iniciando aqui. Estão me ouvindo? Foi, né? Sim. Maravilha. Bom, dando continuidade, então, à nossa conversa, aí o Fábio já fez uma bela apresentação, ele até me ajudou um pouco, mostrando algumas complicações aí, né, Fábio? Vamos lá, vamos continuar. Então, a minha parte é falar contra, né, a dupla mobilidade, a gente vai passar por alguns tópicos. Esse é o nosso grupo aqui de Curitiba, no Paraná, meus conflitos de interesse, nada em relação a essa apresentação.
Então, o Fábio já mostrou as boas notícias, né? Ele mostrou que luxa menos, ele mostrou que tem maior amplitude, né? Uma coisa que ele não mostrou, mas também é uma vantagem teórica, que ela pode ser usada como uma revisão de um resurfacing que falha, sem você precisar tirar a cúpula. Mas vamos dar uma olhadinha melhor nisso, porque a gente sempre tem que olhar do outro lado, né? A gente tem que ter um ponto de vista crítico também. Então, na verdade, o meu papel não é nem falar contra, mas é só dar uma outra visão, para que os senhores também possam tirar suas próprias conclusões. Eu vou falar sobre algumas preocupações que eu tive no início do uso da dupla mobilidade. Subjetivamente, né, eu queria saber um pouquinho da história, eu queria saber se era mais uma jogada de marketing na indústria, se é uma tendência realmente, e do ponto de vista mecânico, eu queria saber como é que ela gruda no osso, né, se ela complica ou não complica, como é que é a durabilidade. Isso o Fábio já falou bastante, mas vamos passando aí ponto a ponto. Então, do ponto de vista histórico, né, isso foi uma mistura aí dos conceitos, né, da cabeça grande do Maki-Farah com a cabeça pequena da prótese de Churley, né, com baixo atrito, né, com uma tentativa aí de aumentar a estabilidade e aproveitar o melhor dos dois mundos, né. Essa invenção aí, no caso, é acreditada ao Gilles Bousquet nos anos 70, ele começou a fazer isso a partir de 74, e aí eu fui investigar um pouquinho, né, quem foi Gilles Bousquet, eu não o conhecia antes de ir atrás do histórico da dupla mobilidade. E, na verdade, a dupla mobilidade ela veio na carona dessa prótese de Christiansen, que era um norueguês que fez esse tipo de implante nos anos 60, né, e na ocasião, ele inventou uma situação que fazia com que a prótese deslizasse dentro do cone da cabeça e também no acetábulo. Então, esse é um conceito que foi emprestado, na verdade, foi desenvolvido a partir daí pelo Gilles Bousquet. O meu slide está passando para vocês? Eu acho que deu uma parada aqui para mim. Peço só Tranquilo, está indo. Eu peço só um segundo, que para mim aqui ele congelou. Só um segundinho. Travado para mim. Então, essa peça em verde ali, que é o diferencial da prótese de Christiansen, ele é homenageado até hoje com o ícone, né, o logotipo do registro norueguês de artroplastia. Então, eu fui dar uma olhadinha nos nossos gênios da artroplastia, né? Eu dei uma olhada lá na prótese histórica do Churley, e a prótese que a gente usa hoje cimentada no acetábulo, eles são muito parecidos, né? A prótese do Maurice Miller, que ele fez também nos anos 70, e a prótese que a gente usa hoje é muito parecida, né? Então, esses eram caras à frente do tempo, sem dúvida. Essa cinquentona, né, que a gente conhece tão bem, também ela é muito parecida com o desenho inicial ainda hoje, né? E para quem conhece essa história, quando ela mudou, ela não deu muito certo, então eles acabaram voltando para o metal polido. E a prótese de Bousquet, na verdade, a primeira foi uma cabeça de poli, aí ele colocou uma cúpula metálica, aí ele colocou uma fixação trípode, aí ele cimentou, aí ele fez uma prótese não cimentada e a coisa foi evoluindo, né? Lá pela quinta, sexta, sétima, oitava tentativa, até que na 20ª e tantas ele acabou falecendo, né? E a prótese acabou de evoluir. Então, a ideia que ele teve foi bastante diferente do que se usa hoje, né? E por mais que ele tenha se esforçado, eu não sei se foi um golpe de gênio ou se foi uma serendipidade, né? Uma coisa boa descoberta ao acaso, mas enfim, brincadeiras à parte aí, né? Vamos dar uma olhadinha aqui que o marketing mostra para gente, né? Então, buscando na internet, a gente acha bastante vídeos aí, né? De prótese, o paciente coloca uma dupla mobilidade, sai correndo, volta, dá uma voadora, né? Então, parece que o negócio funciona bem pelo marketing aí. Dá para brincar de bambolê, dá para fazer isso aqui, quer que seja isso, parece que é uma dança, né? Mas, enfim. Pasmem, ela está sendo colocada na mão também, hoje em dia é um tratamento para risartrose, né? uma dupla mobilidade em miniatura. E aqui mostrando também o paciente com displasia bilateral, né, com esse tipo de implante de dupla mobilidade.
Para quem está achando estranho a pelve ou a presença de um rabo na radiografia, esse aqui é o paciente. Ó. Então, ela está sendo usada hoje na veterinária também. Bastante interessante. Eu fiquei me perguntando como que você orienta, né, um cão a seguir um protocolo pós-operatório de prótese. Então, realmente, talvez nesse sentido ela seja mais segura. Mas então, falando um pouquinho sobre as tendências, eu dei uma olhadinha no PubMed, então, dos anos 90, lá onde começaram as publicações, efetivamente, para hoje, isso tem sido um crescimento exponencial, né? Então, realmente, ela está entrando aí na voga. E olhando para o registro americano do ano passado, vejam que aqui a gente está falando de próteses primárias eletivas, tá? A gente não está incluindo fratura nesse gráfico. Dupla mobilidade responde por quase 9% dos casos. E quando a gente olha para a revisão, esse índice fica ainda mais impressionante, com quase 25% dos casos de revisão hoje saindo com dupla mobilidade nos Estados Unidos. Olhando para o registro sueco, a gente vê também um crescimento no uso de dupla mobilidade nas revisões, hoje em dia em torno aí de 20%, e no número absoluto também um crescimento bastante interessante, bastante rápido, né? E é interessante notar que eles usam muito a dupla mobilidade cimentada lá, então talvez seja uma fonte interessante para a gente tirar algumas dúvidas também sobre a fixação, tá? A gente tem basicamente 3 tipos, então a cimentada, né, a monolítica, que é o metalback sem furos, e a modular, que basicamente é o metalback parafusado. Vamos olhar um pouquinho de cada uma aí. A cimentada, então, é uma cúpula em cromo cobalto, né, metal bastante rígido, né, então quando você cimenta, o cimento é bastante flexível, você tem uma diferença grande de módulo de elasticidade e a soltura é uma preocupação, né? Lembrando que a mecânica de um acetábulo cimentado é muito diferente de uma haste cimentada, né? Em relação ao implante monolítico, então, uma cúpula em cromo cobalto, também um metal bastante duro, com uma camada externa de titânio e hidroxiapatita, parecida com o Resurface, né? Um implante rígido, o controle de impacção não é tão fácil, e tecnicamente talvez seja um pouco desafiador para quem não teve experiência com o Resurfacing previamente. E por fim, a nossa dupla mobilidade dita modular, né, com furos, você tem uma cúpula em titânio trabecular ou em tântalo, enfim. Você, dentro dessa cúpula, você coloca um liner de cromo cobalto, tá, que é onde vai ocorrer o deslizamento. Então, esse contato de diferentes metais com diferentes módulos de elasticidade no meio salino, né, suscetível à corrosão galvânica, ele pode causar realmente uma corrosão, né, uma corrosão em frestas mecanicamente assistida. E sobre as complicações, bom, o Fábio mostrou muito bem como ela funciona, e esse impacto do colo contra o liner, ele gera também algum desgaste nessa região, e isso pode propiciar, né, a luxação intraprotética. Além disso, a gente tem uma preocupação com o torque dessa cabeça enorme, né, agindo sobre a prótese. Quando a gente pega a prótese na mão para brincar com ela, é legal e tudo, mas quando a pessoa está andando, você tem que imaginar que o peso que passa nessa prótese vai ser da ordem aí de 300 quilos, 500 quilos, né? Lembrando que o quadril multiplica as forças. Então, a gente tem que pensar nisso realmente. Esse impacto da terceira articulação era mais comum com os colos antigos, rugosos, né, angulados. Então, à medida que o mecanismo de trava ia quebrando, isso acabava luxando, né, fazendo luxação intraprotética. Hoje mudou o desenho, o mecanismo de travamento está um pouquinho mais para dentro, né, então o colo não bate mais no mecanismo de travamento, mas sim na borda externa do liner de polietileno. Mas é interessante notar que existe, né, um dano em vários explantes aí que foram estudados, e também nesse trabalho que foi um estudo cadavérico, eu queria que vocês prestassem atenção ali no tendão do psoas que a gente destacou em amarelo. Eu vou rodar o vídeo para vocês verem o que acontece aqui com a cúpula. Então, existe um mecanismo de travamento da cúpula pelo tendão do psoas, né? E isso, além de causar dor, de irritação de partes moles, isso diminui também a mobilidade e aumenta a resistência ao movimento do núcleo de polietileno, propiciando um desgaste. As luxações intraprotéticas, infelizmente, ainda existem, tá? Em cerca de 1% dos casos, mesmo com os implantes modernos. Isso talvez seja explicado pelo mecanismo que eu acabei de mostrar. Ele é mais comum nas cúpulas grandes, em pacientes pesados, como a gente tinha falado, e naqueles colos subótimos, por dizer assim. Sobre o torque friccional, parece que não é um problema, né? O desgaste é bastante similar aos desenhos tradicionais de prótese,
E essa é uma figura interessante que eu tirei do site do grupo do Gilles. Eles têm um site que conta toda a história do implante, bem interessante. E nesse explante de 19 anos, a gente ainda vê as linhas de fábrica no polietileno, né? Então, provavelmente, ele não estava mexendo muito. E o que a gente sabe é que a maioria do movimento ele vai acontecer na cabeça menor mesmo. Como eu falei, ele pode ser usado como revisão, às vezes um resurfacing que sofreu uma fratura de colo. Se a cúpula estiver em boas condições, você pode usar um núcleo, né, de uma dupla mobilidade, mas espera-se até 20% a mais de desgaste em jovens. Sobre amplitude, infelizmente, ela não tem grande vantagem em relação às outras próteses. Vejam que nesse estudo aqui foram comparadas as amplitudes em pacientes com cabeça 28, 36 e dupla mobilidade. Ela é pouco melhor do que as outras próteses, então não é exatamente assim uma panaceia também. A cinemática dela é muito parecida com implantes tradicionais em vivo, tá? Ela não tem a mesma função do que os implantes tradicionais, infelizmente, então a gente precisa ter bastante cuidado em pacientes ativos, né? E na flexão profunda do quadril, ou seja, quando o paciente se agacha, o torque que é gerado na cabeça externa dessa prótese ele é tão grande que ele trava o mecanismo, tá? Então ela não funciona, como eu disse, na nossa mão, assim como ela funciona dentro do corpo. E a corrosão tem sido relatada, a gente tem visto, né, elas são realmente suscetíveis ao MEC, e principalmente nas próteses modulares, onde a gente tem metais diferentes em contato. Esses são explantes também mostrados desses trabalhos que eu acabei de citar, onde vocês podem ver que os pontos de contato, né, da cúpula de cromo cobalto com a cúpula de titânio, eles têm sinais bem evidentes de metalose, de problemas, assim como no trúnion. Alguns trabalhos mostram aí 5% dos pacientes com nível elevado de cobalto. Os senhores sabem que o cobalto é o mais perigoso, mas eles tendem a normalizar em 2 anos, segundo esse estudo. Mas já foi questionado aqui em outro estudo 15% de pacientes com íons elevados de maneira persistente. Então a vigilância se faz necessária. Talvez a gente esteja criando um novo problema que a gente não tinha aí há algum tempo. Um outro velho problema que começa a aparecer com as modulares é o mal seating, né? Quem no passado fez aquela prótese cerâmica que vinha encapsulada, né, com metal, e você encaixava isso no metal back, sabe que isso aqui volta e meia acontecia, porque o metal back é flexível, quando você impacta ele pode se deformar e nem sempre o liner interno, né, rígido, ele vai assentar de uma maneira completamente adequada. No Brasil, a gente tem um trabalho publicado pelo colega Raul, que é especialista também da SBQ, ele mostrou a série inicial dele de 42 quadris, com follow-up ainda inicial também, mas ele também não teve nenhuma luxação. Para falar um pouquinho sobre a experiência do nosso grupo, a gente tem usado dois tipos de dupla mobilidade nos últimos 2 anos, mais ou menos. Esse é o trabalho de um R4 nosso que vai completar esse trabalho agora, então eu não tenho números, mas é alguma coisa em torno de 50 casos. A gente tem usado para pacientes acima de 70 com fratura de colo desviada, né, no Hospital Escola, então é uma população um pouco mais complicada, mas a gente já viu de tudo, viu? A gente já viu luxação intraprotética, a gente já viu luxação protética, né? Vejam que o núcleo foi junto, a gente já viu soltura, e todas com implante nacional, então a gente está um pouco preocupado, a gente está olhando esses números para ver para que lado que a gente vai seguir. Inclusive a gente voltou a usar mais constrita depois disso. Bom, outros trabalhos, então, o Fábio falou sobre a questão do posicionamento, isso é crítico. Nesse estudo foram vistos 100 casos aí, estudados por tomografia, quase metade dos implantes estavam mal posicionados pela tomografia, então é um problema real, né? A impacção desse implante, às vezes você não tem um controle interessante, nem todo o material tem um impactor adequado, então às vezes é difícil, é chato de usar. E eles relataram também 6% de fratura intra-op. Então, concluindo, existem sim problemas, esse é um trabalho que está para sair agora na Tropas, ele já está disponível online, então luxação intraprotética ainda existe, infelizmente, é pouco, mas existe, né? O desgaste aumentado em jovens é preocupante, eu lembro que nos Estados Unidos, então, quase 9% das primárias estão saindo com dupla mobilidade, né? Então, a corrosão é um problema, o impacto de partes moles que eu mostrei é um problema,
E então as evidências atuais suportam o uso seletivo, né, desse implante em pacientes de alto risco. E nesse ponto eu vou concordar com o que o Fábio falou. Então ainda faltam evidências de longo prazo desses desenhos mais modernos, pelos motivos que foram falados, é uma liberação recente do FDA ainda. A grande maioria dos estudos são retrospectivos e como uma série que o Fábio mostrou, com bastante perda de segmento, até porque os pacientes são mais idosos e, no nosso caso, por exemplo, são só fraturas de colo. Esses pacientes morrem, né, no primeiro ano do pós-operatório, em grande porcentagem. É um implante, sim, muito efetivo para instabilidade, né, e já tem, sim, melhores resultados de médio prazo que os constritos. Era basicamente isso que eu tinha para falar contra, né, entre aspas, mas sim dar uma visão crítica. Eu queria aproveitar para convidar todos os senhores e que repassem os seus especializandos. Nesse sábado a gente vai promover junto com a SEC esse curso básico de artroplastia, um programa bem enxuto, né, de aulas curtas, que a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, basicamente. Vai ser das 8 ao meio-dia e o link vai ser disponibilizado pelo site da SBQ. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aí as brilhantes apresentações dos colegas. Na verdade, não tiveram muitas perguntas aqui, mas tem um colega anônimo aqui que perguntou se é possível você transformar uma tripolar uma bipolar. Ele disse que não tem experiência em dupla mobilidade, mas que tem algum estudo comparando a transformação de uma tripolar em bipolar. Posso se é possível. A tripolar que ele se refere, acho que é uma prótese constrita, né? E a bipolar seria talvez a dupla mobilidade, é isso? Isso. Acredito, eu também entendi assim. Tá, é que a bipolar poderia ser uma parcial, né? Daí não faria sentido. Eu não tenho conhecimento de estudo assim, tá? Eu acho que quando você está falando em tripolar, você tem um acetábulo não cimentado, né? E eu não sei realmente se hoje a gente tem um sistema que o liner de metal da dupla mobilidade seja compatível com o liner da tripolar. Se for da mesma família, eu não vejo problema, só que eu não conheço estudo a esse respeito, tá? Eu sei de uma empresa que tem uma família de implantes que é toda compatível, mas eu ainda não tenho esse material aqui, por exemplo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se o Fábio concorda, não sei se ele viu alguma coisa sobre isso. Não concordo, mas eu não cheguei a ver nada sobre isso aí também, não, Thiago. Não desconheço algum artigo que fale sobre isso aí. Também não vi. Gostaria de fazer uma pergunta para os dois. A gente sabe que os trabalhos mais recentes, quando compara, né, as nossas principais armas na estabilidade, que é a dupla mobilidade com a constricta, né, a maioria aponta para um pouco mais vantagem para a dupla mobilidade. Então, eu queria saber dos dois se eles concordam com isso e se tem alguma situação que eles optariam em usar a constricta no lugar da dupla mobilidade. Essa pergunta pode ser para os dois. Bom, eu concordo. Na verdade, a gente tem migrado aqueles pacientes que antigamente a gente fazia constrita porque não tinha outra opção, a gente tem feito dupla mobilidade, né? Revisões, e nesses pacientes que eu comentei do nosso estudo do Hospital Escola, que são pacientes de alto risco com fratura do colo. Desculpa, acho que eu esqueci a segunda parte da pergunta, Cláudio. Se eu concordava aí? Isso. Se tem alguma situação que você preferiria então, a constricta. Eu acho que hoje em dia a única indicação, assim, para mim, absoluta de uma constrita é o paciente que não tem aparelho abdutor. Eu acho que é mais ou menos o que o Thiago falou. Nós tenho hoje uma tendência a fazer mais dupla mobilidade, principalmente nas pacientes com fratura de colo, a gente anda fazendo praticamente todo mundo. Existe um atrativo, não só pelo marketing, mas as pessoas, às vezes, elas pedem isso, e às vezes a gente tem uma tendência a querer indicar, principalmente mulheres, né, que querem, às vezes, uma amplitude de movimento maior,
Então, às vezes ela chega para você, mas eu vou ter luxação, não vou. Então, às vezes você acaba se seduzindo nessa situação de tentar dar o melhor seu, né, no bom sentido, para que ela tenha uma boa amplitude de movimento. E às vezes a gente acaba indicando realmente até mesmo em primária. Eu tenho alguns casos de primária que eu acabo indicando, principalmente pacientes de idade por artrose, que realmente se percebe que às vezes a pessoa não vai corresponder, ou por mais que você fale, ela não vai. Mas eu tenho diminuído cada dia mais a indicação da constricta, principalmente por esses eventos adversos que eu mostrei. Eu tenho vários casos, por exemplo, de fratura. Então, mesmo em constricta cimentada, se o paciente realmente ele não tiver um poder cognitivo bom e ele não obedece, você fala, ele sai andando, aquele velhinho que sai fora do ar de madrugada, se ele escorregar, torcer a perna, na grande maioria das vezes ele volta com uma fratura periprotética. Então, eu acabo assim, tendo a vontade de preferir ter uma luxação do que uma fratura. Então, às vezes, você acaba optando por essa situação nesses casos. É uma questão de opção, né? Eu acho que, nesse sentido, as próteses constritas, elas são muito ruins a longo prazo, né? A gente sabe disso. Então, são raras as que sobrevivem 10 anos, né? Ou ela solta ou ela quebra, né, em algum momento. Então, a dupla mobilidade tem seu lugar, sim. Eu acho bastante interessante. O meu receio realmente reside nos pacientes jovens, né? Porque a gente ainda não sabe exatamente até onde que isso vai. E uma outra boa indicação também são nos pacientes com aquelas disfunções da lombar, né? Do equilíbrio espino-sagital. Embora seja uma coisa relativamente nova e que a gente está entendendo ainda como é que funciona, talvez seja uma saída bastante interessante também. Aqueles pacientes Um exemplo só rapidinho, só, Thiago. Por exemplo, eu tenho uma paciente que isso aí acho que serve para todo mundo. Ela só me quebrou 4 constrictas. Imagina. Então, você imagina você quebrar 4 constrictas dentro de um prazo mais ou menos de 5 anos. E todas exatamente por querer ter uma amplitude muito aumentada. Ela fuma, ela bebe, aí ela chega no banheiro, ela quer pintar a unha em cima do vaso sanitário, começa a forçar. Ele vai gastando o polietileno ao nível ali, onde tem o anel, e isso acaba quebrando, e ela luxa. Então, aí não para. Então, às vezes é difícil você escolher o paciente que realmente talvez a constricta vá realmente se encaixar adequadamente. Mais uma pergunta aqui do Ciro Canambucho. Pacientes submetidos à artrodese de coluna lombar seriam candidatos à dupla mobilidade? Na minha opinião, sim. Eu acho que esses pacientes que têm realmente um balanço espinopélvico não muito bom, eu acho que você vai evitar a luxação. Isso não quer dizer, nós vamos voltar àquilo que nós comentamos, não quer dizer que você errar muito o posicionamento, você vai conseguir compensar o balanço espinopélvico, você não vai ter luxação. Você precisa, claro, mudar um pouco o seu posicionamento também. Mas mesmo se você errar um pouco, ela talvez se compense nesse sentido. Então, você vai ter um índice de luxação menor. Eu diria assim, eu acho que depende, sabe? Eu acho que é uma boa indicação, sim, mas às vezes uma artrodese curta num paciente mais jovem que não está com uma alteração efetiva do eixo, não sei, talvez uma cabeça 36 ainda, viu? E assim, também tem tanta marca de implante de dupla mobilidade, eu não tenho a familiaridade ou a experiência ainda necessária para saber qual que é o que eu gosto, sabe? Isso a gente já tem com prótese primária, né? Com as próteses que a gente já conhece, a gente já sabe qual prótese a gente faria na gente, né? Então, acho que isso é interessante. Talvez uma questão aí que mude um pouco o desenho de uma marca para outra, daqui a pouco a gente vai saber qual que funciona melhor. Outra pergunta aqui do Leandro Calil. Alguém sabe de algum estudo comparativo de amplitude de movimento entre a dupla mobilidade e a cabeça 36 milímetros? Eu mostrei ali um estudo biomecânico que foi feito com captura de movimento, né? Então a dupla mobilidade ela tem um pouquinho a mais de movimento, mas na maioria dos movimentos estudados é muito pouca coisa, não chegou a ser representativo, na verdade. Em alguns casos até menor. Como nós não temos muito tempo, eu vou só comentar aqui um pouco as perguntas do Telegram. Primeira pergunta, se você já usou cúpulas de dupla mobilidade na sua prática.
47%, que foi a maioria, falou sim, menos de 50. Qual é a sua segunda questão? Qual é a sua opção para pacientes jovens com alto risco de luxação? A maioria respondeu cabeça 36 milímetros, com 71%. Terceira questão. Qual é a sua opção para pacientes idosos com alto risco de luxação? A maioria, 41%, foi dupla mobilidade, mas 32% responderam 36 milímetros, cabeça 36 milímetros. Ficou um pouco dividido entre cabeça maior e dupla mobilidade. Quarta questão, qual tipo de dupla mobilidade você prefere? 61% respondeu como não cimentada parafusada. A não cimentada sem furos ficou em segundo com 21%, a cimentada só com 2%. A quinta questão, qual a sua principal indicação para prótese de dupla mobilidade? A maioria respondeu com 42% doença neurológica. Em segundo lugar ficou fratura do colo. Em terceiro ficou insuficiência de abdutores. Sexta questão e última, você já teve alguma complicação com dupla mobilidade? A maioria, ficou um pouco dividido aí, mas a maioria falou que nunca usou. 49%, quase a metade nunca usou. 28% não tive estas complicações. Bom, pessoal, devido ao avançar da hora, eu queria agradecer a todos e gostaria de passar a palavra para o nosso presidente Jean, que ele vai falar algumas novidades aí sobre esse ano da gente. Existem algumas novidades aí na SBQ. O Pedrone pediu para lembrar que agora a SBQ nós temos o LinkedIn, né? E o Giancarlo aí vai encerrar aí fazendo seus comentários. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Muito bom reiniciar, ver o Cláudio, De Vito, Busato, que faz parte também da comissão de TI. É muito bom que a gente está começando a se reunir novamente. Isso agora, esse ano, as reuniões são mais curtas, né, para otimizar o tempo, para não ficar muito tempo, né? Geralmente a gente vai usar das 8 às 9 horas, talvez ver se cabe um caso clínico, que as pessoas gostam também de ver casos clínicos, né? E otimizar o tempo para que a reunião seja das 8 às 9. Segunda alteração que a gente vai fazer durante esse ano é chamar convidados estrangeiros também, que podem contribuir muito. Então, o Ricardo Horta está fazendo um esforço muito grande e eu gostaria de parabenizar o Ricardo Horta, porque a gente está conseguindo convidar estrangeiros, né? O grupo de preservadora também já vai começar com um extensivo grupo de estrangeiros, inclusive com tradução simultânea, vai ter tradução simultânea, só para os senhores saberem. Então, nós estamos trabalhando para que, mesmo com o recrudescimento da pandemia, a gente não fique sem a parte científica da SBQ, mesmo com todas as dificuldades, a gente ainda consegue levar. Então, eu agradeço bastante, queria chamar o Ricardo para dar a sua palavra sobre a reunião da semana que vem e reiterar essas novidades. Muito obrigado a todos, boa noite. Ricardo, por favor. Microfone desligado, Ricardo. Microfone desligado. Boa noite. Queria agradecer aos participantes do Crossfire de hoje, Dr. Fábio, Dr. Tiago, Dr. Cláudio Marques, pela moderação e a presença de todos os participantes. Amanhã teremos a reunião da Regional Paraná sobre fraturas periprotéticas, será moderado pelo professor Paulo Alencar, com a presença de 12 debatedores de Curitiba e do interior do estado, do Paraná. Dia 3, o quadricurso, e dia 8, segunda-feira que vem, teremos a reunião da Comissão de Cirurgia Preservadora, com uma palestra sobre as abordagens baseadas em evidências para avaliar e tratar o impacto femoroacetabular, a experiência McMaster. Vai ser apresentada pelo nosso colega canadense, Dr. Fê Mayenne, e a moderação será pelo Dr. Marcelo Queiroz. Então, agradecer a presença de todos e desejo boa noite. Um abraço. Boa noite a todos. Cláudio, Marques, obrigado pela sua contribuição. Silvio, Pedrone, Flávio Aranha, Ângelo, Manuel Diógenes, Roberto Dantas, Cabrita, que estão aí, Pose, Wever. Boa noite a todos. Até a próxima. Obrigado.
Tchau, tchau. Boa noite a todos aí. Boa noite, obrigado. Obrigado pelo convite.